No mês de setembro, nós estamos vendo a temática das festas do Senhor, ok? E nós já fizemos uma apresentação a semana passada, falando das festas da primavera, ok? E hoje nós vamos continuar falando das festas da primavera, trazendo mais duas, que são primícias e Pentecostes. Aí você fecha o ciclo de mais ou menos 4 festas na primavera. Na verdade, Pentecostes não é na primavera, é no final da primavera, porque é no mês de junho, seguindo o calendário religioso hebraico, ok? E depois nós vamos ter as festas do outono, ok? E hoje nós vamos estar falando da primícias e Pentecostes. Quando nós falamos de primavera, eu vou ser meio rápido no começo, porque o que interessa mesmo é o final, tá bom? Então, por causa do tempo, a gente não pode se estender muito. Mas você tem que entender 3 coisas. Estou relembrando o que eu falei a semana passada. Primeiro, Israel está no hemisfério norte do planeta Terra. As estações são diferentes em relação ao Brasil, que está no hemisfério sul. Ponto. Segunda coisa, as festas designadas solenes são para Israel. É algo que Deus tem com a nação de Israel. E tem uma função profética, pedagógica, preparando a nação para o advento do Senhor Jesus Cristo, o Messias. Porque a sua primeira vinda, ele veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E você não pode se esquecer que Paulo fala que festa, sábado e etc., lua e tal, é para Israel. São coisas que estão direcionadas primariamente para a velha aliança que Deus tem com Israel, que ele ainda não concluiu. Porque a igreja é um intervalo, e nós vamos falar disso, no meio desse ciclo, entre festas da primavera e de outono. A igreja está no meio, como um encaixe, como um intervalo, um interlúdio que Deus coloca na história da salvação. Ok? Porque senão a gente começa a misturar velha aliança com nova aliança e a gente se confunde, tá? Para a igreja, o que interessa nas festas é o sentido profético, porque isso serve de sinalização para aquilo que Deus está fazendo. Tá bom? A gente não ter confusão nessa área. Bom, vamos para o primeiro slide, por favor, depois já imediatamente coloque o segundo slide. Isso aí foi um recado do Espírito Santo para mim, quando a mensagem já estava pronta. Ele falou: você tem que inserir essa mensagem, que é um recado que eu tenho para a minha igreja. Está aí. O recado está dado, então eu não quero ser desobediente diante de Deus. E o que esse tema está sendo tratado no grupo de amigos online, até que nada mais importe. Está falando da essência, a essência da nossa vida cristã como discípulos de Cristo. Não vou fazer nenhum comentário, eu apenas trouxe o recado do Espírito, porque na essência está a nossa amizade com Deus, e essa amizade vem de relacionamento. Deus é uma pessoa, você tem que se relacionar com Ele. Ele te conhece pelo teu nome, e você também o conhece pelo seu nome e pelos seus atributos, e todo o projeto que Ele está desenvolvendo na terra, tratando da salvação do homem, de salvar aquilo que se havia perdido. Você tem que estar ligado naquilo que o Espírito Santo está operando na terra.
E o interessante é que, na época dos patriarcas, não tinha nenhuma religião organizada, não tinha Bíblia, não tinha pastor, não tinha versões da Bíblia, não tinha nada disso. Deus falava, e Deus falava de maneira geral, ele falava como uma voz espiritual, às vezes ele aparecia, uma teofania, como a gente diz, mas na maior parte das vezes, Deus falava, e você tem que ouvir. E é assim conosco também, Deus fala e nós ouvimos. Mas para você desenvolver a sua audição espiritual, você tem que ter relacionamento. Ok? E essa essência é tremenda na nossa vida. É aquilo que Paulo disse, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, pelo seu Espírito, trazendo, descortinando, energizando a palavra viva de Deus. E nós aprendemos a ouvir a voz de Deus. É caminhando com Deus que nós aprendemos. Você erra na primeira, na segunda você acerta um pouquinho, na terceira você já está melhor. E assim, Deus vai trabalhando na nossa vida, apesar das nossas fragilidades, porque Ele nos ama. Ok? É como nós cantamos, né? Sem Ele, perdidos estamos. E é isso mesmo, né? E o interessante é que Deus vai desenvolvendo essa audição, fortalecendo o nosso coração, a nossa confiança nele, o nosso entendimento, e assim, dessa maneira, Ele nos levanta como canais para proclamar as boas novas da salvação. Então, é uma experiência pessoal e experimental. E não adianta procurar uma alternativa, um plano B, não existe. Não adianta procurar um caminho mais fácil, não existe. E toda vez que nós nos aproximamos de Deus com o coração quebrantado, Ele muda a nossa vida. E nós precisamos dessa mudança. Ok? Próximo slide. Eu já apresentei esse slide a semana passada, não vou... Nós temos as festas da primavera, abril, junho. No mês de junho, que pega o meio aqui do ciclo, nós temos a igreja e depois as festas de outono, que vai mais ou menos de setembro a outubro. Por quê? O calendário religioso judaico é lunar. E o nosso calendário é solar, então tem diferença, por isso que às vezes o mês no calendário religioso pega um pouco de um mês e um pouco do outro, porque não são os mesmos calendários. Deus deu a instrução através de Moisés, usando o calendário judaico, religioso. Então por isso que a gente vê aqui o primeiro mês, Nissan, ou Abib, e depois o 7º mês, ali, o mês de Tisri, que é onde ocorrem essas festas no calendário judaico. Está aí registrado apenas para aqueles que quiserem consultar, fica à disposição. Próximo. Um outro gráfico falando da mesma coisa. Aqui o ciclo do ano religioso de Israel e aonde ocorrem as festas. E mais ou menos o sentido profético dessas festas. E é isso que nos interessa como igreja. E a expressão hebraica, moed, significa esses tempos designados, tempos determinados, onde Deus tem um encontro com o seu povo, o povo da velha aliança, Israel. Então eles iam lá para a tenda da congregação, para comemorar essas festas. Era o jeito de Deus trabalhar o homeschooling, né, deles. E é assim mesmo, ok? Então a gente não pode confundir aqui, porque o nosso calendário aqui é solar, o deles é lunar. Mas isso é apenas para informação de vocês. Outro slide vai falar as mesmas coisas, só para a gente fixar. Você tem as festas,
a data no calendário religioso, tá, que eles têm que seguir, aonde está localizado na Bíblia, que é Levítico 23, está sempre envolvendo o sábado, tá ok? Primeiro Deus fala do sábado e depois Ele marca as festas, e está sempre envolvendo o sábado. E o nome das festas em hebraico. O interessante é que Pentecostes está no meio do ciclo, no mês de junho. A igreja, ela é um apêndice, ela é um intervalo, é uma expressão, um bônus da graça de Deus para nós gentios. Um povo que não tinha Deus, que não tinha aliança e sem esperança no mundo. Mas o Evangelho nos alcançou quando Deus levanta a igreja como corpo de Cristo através do Pentecostes. Glória! Então fomos inseridos no pacote. Isso é tremendo, é maravilhoso. O próximo também, repetindo as mesmas informações. E eu estou chamando bem a atenção para Pentecostes, que é no mês de Sivan, que é em junho, que está no meio do ciclo das festas. Tá ok? E essas festas estão sempre relacionadas a alguma colheita. Tá? Nós já vamos ver isso já já. Vamos ver então o próximo, a relação das festas com o clima e com o período agrícola, né, da nação de Israel. Então você tem aqui, no mês de Nissan, a Páscoa, os pães sem fermento e a oferta das primícias, que vai dar ali nesse intervalo entre março e abril. É um período de chuvas e neve. Vocês não estão lendo porque eu não consigo aumentar, tá? E essas neves se derretendo nos montes, nas montanhas, enchem o Jordão. E é época da colheita da cevada, tá? Depois, nós temos Sivan. Aí é a festa das semanas, ou Pentecostes, porque são 7 semanas. Você está num período de calor de verão, céu sem nuvens, e é a colheita do trigo, que é conforme eles vão andando. E aqui no mês de Tisri, que vai dar entre setembro e outubro esse ano, né, nós temos as festas de outono. Aí tem trombetas, expiação e tabernáculos. Tá? No sentido profético, a realização histórica dessas festas aqui já aconteceram e estão relacionadas à primeira vinda de Cristo, apontando para Ele. Pentecostes já aconteceu na vida da igreja, através de Atos capítulo 2. Mas as festas de outono, Jesus vai realizá-las pessoalmente na sua segunda vinda visível em poder e grande glória. Ok? Jesus é judeu, Ele ama o seu povo. Nós não podemos nos esquecer disso. Tá? E Ele vem para concluir os termos da velha aliança e introduzir a nova aliança na nação de Israel e nas nações que estarão como sobreviventes no final da tribulação e entrarão, esse remanescente fiel, ele entrará com os seus corpos naturais no milênio. Você tem que entender de escatologia para você não se perder no programa profético de Deus. Próximo slide. Aí nós temos uma imagem da reunião dos judeus na tenda da congregação para cada festa. Começou pela tenda da congregação, depois vai para o templo. Depois o templo é destruído e hoje fica uma coisa meia... Eles comemoram, mas você já não tem
o local, porque o local é designado por Deus, né? Então precisa reconstruir o terceiro templo para eles começarem a fazer o que Deus pediu. Mas só curiosidade. Outro slide, também repetindo, fixando as ideias, as informações. Então você tem aqui a Páscoa relacionada à morte de Cristo, o Cordeiro que foi morto. Você tem pães ázimos, falando da santidade de Jesus. Jesus não tinha pecado relacionado à morte espiritual, porque ele nasceu de uma virgem, e Jesus não tinha pecados. As duas coisas ele não tinha, por isso que é um pão sem fermento, ok? A pureza de Cristo e o seu sacrifício foi aceito. E primícias, que nós vamos estar falando hoje, aponta para Jesus como o primeiro fruto da ressurreição, que é a primeira ressurreição, é a ressurreição da vida, é a ressurreição da nova criação. Jesus é o cabeça da nova criação. Eu estou falando do Jesus, filho do homem, ok? Depois você tem Pentecoste, que entra no meio do ciclo de primavera e outono e está relacionado com a igreja. E é a grande colheita que Deus tem na nossa dispensação, que é a grande comissão. Ok? Uma colheita de nações gentílicas. Por isso que nós fomos integrados no programa. Depois, nas festas de outono, que ainda vão acontecer, nós temos trombetas. Pessoas defendem a ideia de que o arrebatamento pode acontecer na festa de trombetas. É uma opinião, tá? Porque tem outras opinião também. Então é uma possibilidade, mas isso aí a pastora Valdir vai, se Deus quiser, em nome de Jesus, ela vai estar tratando desse assunto. E expiação aponta para a profecia de Zacarias, capítulo 12, 10, quando Jesus vai ter um encontro, o Jesus Cristo glorificado, fisicamente vai ter um encontro com o remanescente fiel da sua nação na terra de Eretz Israel. E uma nação vai nascer num só dia. Você tem que entender o projeto de Deus. A igreja vai estar aqui, mas a igreja já foi. Ok? E o tabernáculo é o milênio, quando Cristo ressurreto, glorificado, pessoalmente vai residir no meio do povo de Israel, ali a partir de Jerusalém. Porque Jerusalém é a cidade do grande rei. Jerusalém, a cidade do grande rei. Jesus já tem uma cidade, é Jerusalém. Ok? E aqui em Deuteronômio 16, 16, só para uma informação, os cabeças de família tinham que comparecer nessas 3 festas pessoalmente, no lugar designado, né? A festa de pães ázimos, a festa das semanas e a festa dos tabernáculos. Cabeça de família é o macho que tem a liderança daquele clã, tá bom? A gente tem que entender a maneira como Deus trabalha. Próximo slide. Para a gente encerrar essa primeira parte e nós irmos para o que interessa. Repetindo as informações, só para fixar, e quem quiser consultar, é só consultar o PDF que está disponível no nosso link da Wiener Search, e ali você tem material para estudar. Então aqui as festas de primavera, as datas, o primeiro mês do calendário religioso, mais ou menos em abril, depois pães ázimos, primícias, que nós vamos estar falando hoje, Pentecostes, aí você vem um período seco aqui, que não chove em Israel, que é esse período entre julho a setembro, envolvendo esses meses aqui, o 4º, 5º e o 6º mês, e depois entra no 7º mês,
que vai dar entre setembro e outubro, e nós temos as festas de outono. Observe uma coisa. Aqui nós temos colheita de frutos e óleo. Óleo fala de azeite. Interessante. Aqui o azeite já foi derramado sobre a igreja, ali no cenáculo, e deu início a uma igreja empoderada para cumprir a grande comissão. Mas aqui há um derramar do óleo sobre o remanescente fiel. Tá? A gente tem que... E são a chuva serôdia, que são as últimas chuvas, porque é a última colheita. Então nós temos uma grande colheita no Velho Testamento, os santos do Antigo Testamento. Temos uma colheita enorme na dispensação da igreja, envolvendo predominantemente os gentios, mas também tem judeus messiânicos. E na tribulação teremos uma grande colheita também, que são os mártires, tem os mártires e tem os sobreviventes, tanto das nações quanto de Israel. E é uma última colheita antes de entrar no milênio. Está vendo como Deus está sempre colhendo almas no seu grande plano de salvação? E a gente tem que ter esse timeline da profecia claramente na nossa mente, no nosso entendimento. Vamos lá então, agora vamos entrar no nosso assunto aqui. Próximo slide, vamos falar de primícias. Festa das primícias, qual o significado profético para nós? Agora eu vou falar o olhar da igreja, a leitura da igreja para esse tipo de coisa. Início da novidade de vida. A nova criação, quem que inaugurou? Jesus, o Galileu, o Nazareno. Filho do homem. É o primeiro a ressurgir dentre os mortos. Ele é o primogênito dentre os mortos. Então ele inaugura o ciclo da primeira ressurreição, como eu tenho pregado aí inúmeras vezes. Então ele é o cabeça, ele começa por ele. E o único que tem corpo glorificado no céu é ele. Mesmo quando ele ressurgiu dos mortos, pessoas ressuscitaram também, apareceram a muitos e depois sumiram. A Bíblia fala disso. Não fala quantos, mas fala que pessoas ressurgiram juntamente com Cristo. Porque primícias fala de um molho, que você faz um feixe, um molho, e o sacerdote tinha que mover aquilo diante de Deus, na festa das primícias. Molho não é um só, molho é um mais alguém, mais um grupo, apenas para ficar caracterizado que são primícias, o início. Mas essas pessoas não são como Lázaro, que ressuscitou e voltou a viver no corpo natural e depois morreu. Não, essas pessoas ressuscitaram, apareceram a muitos e desapareceram. Onde elas estão? Elas estão no paraíso dos santos, aguardando a primeira ressurreição. Corpo glorificado é só na primeira ressurreição, que começa com a igreja. Senão a gente cria uma confusão e não entende. A minha mãe morreu, ela está no paraíso dos santos, o espírito e a alma dela está lá, diante do Senhor, mas ela não tem o corpo glorificado. Minha mãe não tem. Ela está aguardando, ela está ansiosamente esperando pelo arrebatamento da igreja, quando começa o ciclo da primeira ressurreição, para nós, porque para Jesus ele já começou, porque ele é o primogênito. Nós temos que entender isso aí e fixar a ideia. E aí tem um versículo em Levítico, eu não vou ler, só apenas para citar. Jesus é o primeiro fruto da nova criação. Quem que antes de Jesus tinha um corpo glorificado e já era
da nova criação? Ninguém. Nem Moisés, nem Davi, ninguém. Ok? Jesus é o primogênito, ele inaugura esse ciclo. E agora, o mais importante, no poder da sua ressurreição, que Deus operou em Jesus, através do Espírito Santo, é o mesmo poder que opera em mim, membro do corpo de Cristo, em qualquer geração. E aqueles que morrerem em Cristo, morreram na fé, estão aguardando a primeira ressurreição. E o poder que operou em Jesus vai operar na ressurreição deles. Porque o corpo, esse corpo físico que nós temos, pertence a Deus, o Criador de todas as coisas. Não é seu, não. E Deus vai requerer o corpo, não interessa onde ele está. Se é no cemitério, se desapareceu no fundo do mar, Deus sabe aonde está o corpo e Ele vai requerer o corpo. Por isso que tem duas ressurreições na Bíblia. A ressurreição da vida, que é um ciclo, são várias fases, e a segunda ressurreição, que é dos ímpios, que será antes do trono, do grande trono branco, para julgamento e condenação eterna. Você tem que entender isso para você ter uma clareza de visão daquilo que Deus está fazendo. E aí, na passagem de 1 Coríntios 15, 20, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. O corpo dele. Ok? E foi feito pelo poder de Deus, pela iniciativa de Deus. Não foi Jesus que auto se ressuscitou. Não é assim que funciona. Deus, através do Espírito, operou a ressurreição dele. Jesus era um homem de fé e ele andava por obediência e submissão. E ele é o nosso exemplo, ele é o nosso padrão, autor e consumador da nossa fé, porque ele deu exemplo. A gente tem que entender isso. E ele foi feito as primícias dos que dormem, daqueles que dormiram na fé. Primícias é o começo de um ciclo que ainda vai acontecer. E não só ela, a própria natureza, a própria criação física de Deus, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. Porque se eu nasci de novo, eu tenho as primícias do mesmo Espírito que Jesus tem. E esse Espírito vai me levantar da sepultura se eu morrer antes do arrebatamento. É isso que a palavra de Deus nos garante. Ok? Também gememos em nós mesmos. Gemidos inexprimíveis. Nós acabamos de cantar. Você tem que entender o que você está cantando. Porque é profético. Esperando o quê? Qual é a minha esperança? Não a esperança humana, terrena, mundana. É a esperança que vem da revelação da palavra de Deus. A esperança de entrar no ciclo da primeira ressurreição, para quem morreu, e receber o corpo glorificado. O corpo glorificado é a consumação da salvação na minha vida. E é o tempo futuro da minha salvação. Quando você receber o seu corpo glorificado, você entra na sala do trono sem nenhum empecilho. Você vive no céu com os santos, com os anjos, sem nenhum empecilho, porque essa alma traiçoeira que nós temos, ela já foi redimida. E é no corpo glorificado que ela é redimida. Até lá, andando nesse corpo físico, corpo do pecado, como a Bíblia fala, esse corpo precisa de disciplina. Isso se chama santificação. Tá bom? Próximo slide. Então, reafirmando, Jesus é o primogênito de uma nova criação.
É a nova aliança. Ok? E Jesus não poderia mandar o Espírito Santo, ou o Pai enviaria a promessa do Espírito em meu nome. Você encontra versículos com expressões diferentes, mas falando da mesma coisa. Jesus não poderia enviar o Espírito Santo para a igreja no Pentecoste se ele não fosse glorificado. E ele não poderia estabelecer nenhuma grande comissão se ele não tivesse recebido a autoridade do Pai. Está lá em Mateus 28, 18. Ok? Em meu nome. Agora ele pode falar isso, em meu nome. Ali no ministério terreno dele, na missão dos 70, na missão dos 12, ele deu uma autoridade, mas era uma autoridade por causa da presença física dele. Porque aonde ele está, ele é autoridade, porque ele também é Deus. Mas os discípulos foram e proclamaram as boas novas do reino na autoridade dele que estava presente. Mas assim que ele morre, ressurge dentre os mortos, ascende aos céus e é glorificado, ele só pode enviar o Espírito Santo agora que ele está assentado à destra de Deus, numa posição de honra, de glória e de autoridade. Agora ele tem autoridade, porque ele é o Filho do homem. Então ele envia o Espírito Santo. Olha, fiquem lá no cenáculo, aguardando a promessa do Espírito. E eles obedeceram. E assim somos nós, que buscamos o empoderamento do Espírito Santo para cumprir a grande comissão. Grande comissão é propósito de Deus para a vida da igreja, e nós não podemos fazer na nossa força, não por força, nem por vontade, mas sim pelo meu Espírito. Então o Pentecoste é algo ligado à igreja, especificamente ao seu ministério. E o ministério da igreja tem prazo de validade. No arrebatamento, a missão da igreja acaba. Acaba. Quem é que vai pregar o evangelho na tribulação? Os 144 mil, as 2 testemunhas, os sobreviventes que se converterem a Cristo, eles vão pregar o evangelho do reino, o evangelho eterno. A igreja já terminou o seu trabalho. Passou pelo tribunal de Cristo, já recebeu o seu galardão, agora estão reinando com Cristo. Você não vai ver nenhum crente em corpo glorificado pregando o evangelho na tribulação. Tá? Mas nós vamos reinar com Cristo no milênio. Ok? A ressurreição acontece no domingo, depois do sábado, e Jesus ressuscita no domingo. Ok? A gente pegar isso para entender, porque está batendo com a festa. O dia de renovo. A festa simboliza um momento de entrega e renovo espiritual, lembrando que Cristo é o início de uma nova era de salvação, ou seja, uma nova criação, uma nova natureza. Foi aquilo que Jesus disse para Nicodemos: é necessário que você nasça de novo. Nicodemos era um homem religioso. A nova criação, Jesus inaugura. E agora nós estamos nele, o mesmo poder que operou nele opera em nós. O poder da ressurreição já opera na igreja. E vai operar. Se nós morrermos, nós vamos ressuscitar como Jesus ressuscitou. E o corpo glorificado que nós vamos receber é parecido com o dele. Não é pouca coisa, não. A igreja é algo especial no coração de Deus. E a gente devia estar dando glória a Deus, aleluia, por tão grande salvação, por tamanha e maravilhosa graça. Ok? Vamos lá, nosso tempo está quase acabando. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo, nova criação, para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos.
assim como ele ressuscitou, nós também. E quem estiver vivo por ocasião do arrebatamento, terá o seu corpo transformado. Ok? E aí eu cito mais 2 versículos, tanto de Efésios quanto de Pedro, e eu não vou ler. Muito bem, vamos rapidamente concluir então a questão do Pentecoste. O próximo slide. Primícias é isso, o sentido profético da festa. Aqui eu vou mexer um pouquinho com a cabeça de vocês. Então, Pentecoste está relacionado à colheita de trigo. O trigo é superior à cevada, lógico, porque eu sou melhor do que os judeus? Não, porque a nova criação, a nova aliança começou por nós. A dignidade que recebemos é dele. Tá? É algo tremendo que a gente às vezes não entende. Não vou entrar nos detalhes, 7 semanas, 49 dias, depois no 50º dia. Mas eu quero ler aqui o versículo 24, 49 de Lucas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, Jesus, falando. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder para cumprir a grande comissão. Eles já eram salvos? Claro que sim. Senão eles não teriam ido para o cenáculo orar, buscar a promessa do Espírito Santo. Alô, presta atenção. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que ele disse, que de mim ouvistes. Promessa dele. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre. Aqui você tem um crente salvo, que nasceu de novo. Ele já foi inserido no corpo de Cristo, mas ele precisa de algo que vem do céu, uma unção sobre. Salvo ele já é. Porque senão nós vamos negar o Pentecoste. E tem muitos pastores fazendo isso, o que é um absurdo. São as duas coisas. Por isso que nós somos pentecostais. Porque nós precisamos da instrumentalidade do Espírito Santo na nossa vida para cumprir o ministério. Dons e ministério para cumprir a grande comissão e edificar uma igreja para o arrebatamento. Então isso é específico para a igreja. Abraão não foi batizado no Espírito Santo. Os mártires da grande tribulação e os sobreviventes também não. É algo específico para a noiva. Nós somos a noiva. Ok? E lá no céu não vai ter ninguém orando em línguas. Porque não precisa, já passou. A dispensação já passou. Nós precisamos orar em línguas aqui e agora, para cumprir a grande comissão. Depois do corpo glorificado, isso já não tem mais propósito. Passou. A dispensação da igreja passou. Ok? Então isso é algo para a dispensação da igreja viva de Cristo. O próximo. Vamos lá, aqui eu quero mexer um pouquinho com a cabeça de vocês. O nascimento da igreja. Eu estou falando de Pentecostes, que está relacionado à igreja. Então eu tenho que falar do corpo de Cristo. Igreja significa corpo de Cristo, não é aquela placa que está pregada ali fora, tá? É mais do que isso. O corpo de Cristo, na dispensação da igreja, é a noiva. Vai ter uma festa de casamento no céu, na presença do Pai. O corpo de Cristo, enquanto estiver na terra, tem uma missão, a grande comissão,
e ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E tem um tempo de validade. Você não vai ficar a eternidade inteira pregando o evangelho. Tem um tempo, é aqui e agora na minha geração. Cada um é responsável pela sua geração, de cumprir a grande comissão na sua geração. Eu não posso cumprir a grande comissão na geração de John Wesley. Eu não estava lá, então não posso cumprir isso, mas ele cumpriu. Eu tenho que cumprir na minha. E assim vai, né? O nascimento da igreja, um assunto complicado que você precisa tomar cuidado, por causa de uma tendência hiperdispensacionalista que começa a esquartejar o cronograma. E aí fica difícil, complicado. Então, cuidado, eu já estou avisando, porque tem muita gente que às vezes tem esse tipo de abordagem. Quando eu sou inserido, batizado como membro do corpo de Cristo, que é o novo nascimento, você passou a fazer parte do corpo de Cristo. Tá bom? E aí tem uns versículos que vocês podem consultar. Um corpo vivo com uma missão. Você nasceu de novo para pregar o evangelho. Eu não nasci de novo só para ir para o céu e ficar de boa. Não, eu nasci para testemunhar para o meu pai, para a minha mãe, para o meu marido, para os meus filhos, para os meus familiares, porque sem Cristo você vai para o inferno. Não adianta a gente ficar adorando a pílula, porque isso aí não resolve o problema das gerações. Tá bom? E essa missão ficou clara aqui em Mateus 28. Eis que me foi dada toda a autoridade. Ide, portanto, aí sim, empoderamento para uma missão. Recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo sobre vós para ser-me-eis testemunhas, começando em Jerusalém. E aí até os confins da terra e até os confins do tempo, enquanto a igreja estiver na terra. E a dispensação do corpo tem prazo de validade, até o arrebatamento. E aqueles que estiverem vivos por ocasião do arrebatamento, terão seus corpos transformados e desaparecerão da terra. Pronto, acabou. Então aqui é o relógio. O tempo da nossa oportunidade, o tempo de urgência da nossa geração. Essa é a nossa responsabilidade como crente salvo, como discípulo de Cristo, como aquele que está compromissado com a edificação da igreja para o arrebatamento. E a minha fidelidade, a minha lealdade a Cristo começa pela igreja local aonde Deus me coloca. Alô? Você sacou o que eu falei? Crente desigrejado que fica sentado no sofá da casa, esse aí está fora do esquema, porque não é esse o plano de Deus. O plano de Deus é, o Ney está na Winner Search, já tem pastor Pérez, pastora Valdiva, eu estou aqui colaborando com o ministério deles, então eu faço parte do corpo de Cristo. E aqui eu estou trabalhando, servindo a Deus. Lá em casa, tomando suco de maracujá, não vai resolver muita coisa não, tá? E a Bíblia é clara, não deixei de vos congregar. Congregar é na igreja local. O próximo. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o arrebatamento, relacionando isso com as festas. Por quê? Tem gente que defende o momento, o tempo do arrebatamento como sendo a festa das trombetas. Mas, segundo esse autor, que é bastante respeitado, o Jack Kelly, que já faleceu, ele diz, olha, Pentecostes também é uma possibilidade interessante. Lógico, Pentecostes tem mais a ver com a igreja do que trombetas. Então a gente precisa tomar cuidado quando começa a pregar coisa que de ouvir falar, mas você não vai estudar, você não vai ver a consistência daquela doutrina, para ver se tem base ou não. Tá? Aí, o que a gente traz aqui?
apenas para nossa reflexão. O arrebatamento não precisa acontecer em qualquer dia festivo, porque ninguém sabe o dia e a hora. Se você não sabe o dia e a hora, como é que você quer marcar na festa das trombetas? Ou na festa dos Pentecostes? Não tem como, não tem base, ok? E o arrebatamento é algo para a igreja, não tem nada a ver com Israel. O judeu, quando se converte a Cristo, ele sai da velha aliança e entra na nova. Mas o judeu que continua insistindo na velha tradição judaica, ele perde o arrebatamento e fica para a tribulação de 7 anos. É simples assim. O arrebatamento acontecerá no dia em que a igreja atingir o seu número pleno, conforme está ali em Romanos 11, 25, independentemente do dia, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Plenitude significa até que a tripulação do barco do arrebatamento esteja completo. Quando o último crente salvo ingressar às fileiras da nova criação na dispensação da igreja, termina o prazo de validade da igreja. Não tem nada a ver com festa. Eu posso ser arrebatado a qualquer momento. Pregando aqui eu posso ser arrebatado. Porque não tem como você estabelecer um marcador para o arrebatamento, porque não existe. Sinais do arrebatamento, aonde está escrito isso na Bíblia? Em lugar nenhum, porque não tem nenhuma profecia que seja um marcador do arrebatamento. Agora, sinais da segunda vinda visível de Cristo, tem um monte. Aí sim. Então, se a gente não tiver entendimento, a gente se confunde. Veja bem, o arrebatamento não é algo que Deus faz para mostrar para Israel que Jesus é o Messias. Simplesmente o arrebatamento é para tirar a igreja da terra, para que a igreja, a noiva, não passe pela ira de Deus, que é o dia do Senhor, que é dia de juízo, que foi profetizado, inclusive, no Velho Testamento. Eu estou só batendo nos pontos que são importantes. As festas de outono ainda não foram cumpridas profeticamente, tendo em vista a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, elas são para Israel, porque ainda se trata da aliança que Deus tem com o seu povo, com a sua nação, que Ele escolheu, e não para a igreja. E elas se cumprirão depois que a igreja se for, porque aí Deus volta a trabalhar com o programa de Israel. Enquanto a igreja estiver na terra, o programa é o programa da igreja. Ele trabalha com Israel, ele guarda Israel, mas ainda não é a prioridade máxima, porque a igreja está aqui. Quando a igreja for embora e o Espírito Santo retira a igreja da terra, está lá em Tessalonicenses, aí Deus se volta para Israel e para as nações, mas ele se volta numa condição de juízo. Israel vai entrar na nova aliança, depois de muito julgamento. Então, a 70ª semana profetizada por Daniel é uma escola de preparação de Israel e das nações para que eles reconheçam o Messias. É disciplina, é correção, que envolve graça, né? Porque se não fosse pela graça, a correção não teria sentido. Mas a gente tem que, pescar. Próximo slide. Então, a questão de plenitude significa quando completar a tripulação. A hora que o barco, a nave da igreja se completar, o Espírito Santo tira a igreja da terra. E Deus não vai pedir a sua opinião para ver se você quer ir, se você não quer. Se você entregou sua vida para Cristo, você é propriedade dele, ele simplesmente te retira da terra. E não tem nada a ver com o meu maridão, a minha esposa maravilhosa, o meu patrimônio fabuloso, tudo fica para trás. A salvação é pessoal. Tá?
Por isso que eu coloquei aquele aviso no começo da ministração. E o último, e aí, eu não sei se está aqui, a expressão plenitude, que a gente tem que prestar atenção, vem do grego pleroma, não sei como é que é a pronúncia, que tem a ver com isso aqui, ó. A definição que aparece no versículo aqui de Romanos 11, 25. Isso é importante. Eu gostaria, quando eu me converti em 1989, de ter um professor de Bíblia que me ensinasse essas coisas. Talvez eu não teria feito tanta besteira na vida, né? O ensino é para correção, é para mudança, tá? Bom, finalizando aqui então, clareza de visão. Então nós temos a 70ª semana, só reforçando para mim encerrar, o tratamento de Deus com Israel. Está lá em Daniel capítulo 9, a partir do versículo 24. E a 70ª semana está no pacote, encerra aquele programa de correção, de disciplina. Vocês acham que Zacarias 12, 10 vai se cumprir sem que Deus trate com o remanescente fiel? 2/3 da população judaica serão dizimados. E tem a ver com os gentios também. A população judaica hoje é mais ou menos em torno de 16 milhões de pessoas. 2/3 disso dá quanto? Faz a conta aí. Para você ver que a segunda vinda de Cristo em poder e grande glória é para juízo. O bicho vai pegar. E o crente dormindo no banco da igreja não presta atenção nos tempos do arrebatamento. Está assim, não, será que vai ser? Será que não vai ser? Eu acho que não vai ser não, acho que ainda vai demorar muito. Cuidado, porque você pode perder algo aí com essa displicência na vida, ok? E assim nós encerramos a nossa ministração. Vamos nos colocar de pé, erga sua mão para Deus, fala: Senhor, eu te agradeço. Apesar do Ney não ser aquilo que eu gostaria, mas o Senhor tem usado esse homem para trazer algo ao meu coração. Que o Senhor continue abençoando a vida do Ney, que ele possa descortinar coisas na palavra que são importantes para nós. E mais do que isso, Senhor, trabalha o enraizamento disso no meu coração, muda a minha vida, muda o meu entendimento, para que eu possa me alinhar com aquilo que o Espírito Santo está fazendo na terra no tempo da minha geração. E eu te agradeço em nome de Jesus. Que você tenha uma semana abençoada, que você seja uma pessoa abençoada e que Deus te use poderosamente em nome de Jesus. Amém? E toda a honra e toda a glória para Deus.